Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Notícia, informação, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento fazem 9 graus em Nova Prata. Parece que o inverno de fato chegou e o dia está tipicamente um dia serrano aqui em Nova Prata. E nós iniciamos a nossa rodada de notícias e informações falando sobre a dupla Grenal. Iniciamos aí pelo Colorado, que ontem aplicou uma goleada de 6-1, atropelou o Olímpia do Paraguai e o destaque foi o retorno após 11 anos. Tyson volta ao estádio Beira-Rio, veste a camisa 10, bota a braçadeira de capitão e, em grande estilo, retorna ao clube do coração. Ele não marcou nenhum gol, mas prestou assistência aos jogadores que acabaram marcando na noite de ontem uma vitória para celebrar a consolidação do grupo de Miguel Ángel Ramírez à frente do Internacional. Do lado tricolor do estado, para quem nos acompanha, em especial a Salete Toscan, que é muito fã e do time do Grêmio, o Grêmio vai a campo hoje pela Copa Sul-Americana e pega o Aragua. Segundo as informações, é pelo grupo H, na terceira rodada da Sul-Americana. O jogo é às 19h15 na Arena do Grêmio e marca a estreia do técnico Thiago Nunes jogando em casa. Segundo informações, o Grêmio vai aí com o time titular para a disputa aí dessa próxima partida na competição continental. Grêmio e Aragua, 19h15 da noite de hoje. Seguindo com as informações, agora vamos para as notícias da região. De acordo com o portal Estafeta, profissionais da educação foram testados antes do retorno às aulas presenciais em Protásio Alves. O procedimento ocorreu aí em todos os profissionais que atuam na linha de frente do processo educativo. E o procedimento se deu com segurança, planejamento e foram necessárias substituições. O município testou todos os professores que atendem nas escolas municipais. Em Nova Bassano, a informação dessa manhã dá conta de que um homem foi preso pela Brigada Militar na noite de ontem por tráfico de drogas. No final da tarde, por volta das 18 horas, a Brigada Militar, através da Força Tática, realizou a prisão de um homem de 34 anos pelo crime de tráfico de drogas no centro de Nova Bassano. A prisão ocorreu após a abordagem de um veículo Focus com placas do município, sendo identificado o condutor, no interior uma quantia de 420 gramas de maconha e um telefone celular. Ele foi levado para a delegacia e posteriormente encaminhado ao presídio municipal. Seguindo com as informações que nós temos, Cotiporã promove coleta de resíduos eletrônicos. Como forma de dar descarte consciente, a Prefeitura de Cotiporã informa que haverá um veículo específico para a coleta de resíduos no dia 20 de maio. A partir de hoje, dia 6, televisões, computadores, geladeiras, fogões, rádios, celulares e demais equipamentos eletrônicos poderão ser entregues na oficina da Secretaria de Obras, localizada no loteamento Getúlio Vargas. Os materiais podem ser entregues até 19 de maio, das 7h30 às 11h30 e da 1h30 até às 5h30 da tarde, para depois a posterior transferência. Seguindo com as notícias regionais, vamos a Antônio Prado e pela Rádio Solares. O executivo de Antônio Prado divulga as obras que já foram realizadas e quais são as próximas a serem desenvolvidas no município. No programa informativo da Prefeitura, de acordo com os dados, as regularizações fundiárias de famílias em situação irregular, as obras que já foram finalizadas com recursos próprios ou de financiamento, também já foram divulgadas. As próximas realizações vão ser feitos os estudos de georreferenciamento para a execução do plano diretor e também a demanda de abertura de ruas e reformas de vias públicas. Seguindo com informações para a ciência, tecnologia e educação. Estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus de Bento Gonçalves, recebem a delegação do Brasil em uma das maiores feiras de ciência do mundo.
O Instituto Federal do Rio Grande do Sul está representado novamente em uma das maiores feiras de ciências do mundo, a ISEF Regional International Science and Engineering Fair. Essa feira será realizada no exterior e a edição 2021 será totalmente virtual e reúne 1.836 jovens pesquisadores de 65 países de todas as regiões e territórios, com mais de 1.480 projetos. A delegação brasileira conta com a participação de 23 estudantes e 18 projetos. E quem vai representar o campus de Bento Gonçalves é a Victoria Leal Altamayer Silva, estudante do curso de técnico em administração, que vai representar aí com o seu projeto FIDERE, desenvolvimento de um aplicativo voltado à economia circular de brechós e associações do litoral norte gaúcho, e também a Lorenza Patz Boton, que vai desenvolver o projeto Razões e Paixões na Moralidade de Rum, uma pesquisa de orientação sobre educação e humanidades. Enfim, estudantes aí de Bento Gonçalves fazendo a representação da educação. Por falar em educação, o Expresso Meio Dia conta com o apoio da Universidade de Caxias do Sul, campus Nova Prata, e também da funerária Dec Giovanni. Seguindo com as notícias, a Polícia Civil, nessa manhã, deflagrou uma grande operação contra facções ligadas ao tráfico de drogas em Bento Gonçalves. Aconteceu nessa manhã, movido aí pelo comando da delegada Maria Isabel Zerman, a chamada Operação Cuba. As diligências apuraram os delitos de tráfico de drogas e homicídio, através de grupos que chefiam centros de pontos de comércio de tráfico nos bairros Tancredo Neves e Conceição. Além dessas localidades, boa parte dos homicídios de 2021 tem ligação direta com este tipo de crime. Participaram dessa ação 86 policiais, 28 viaturas com 16 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. E 5 homens foram presos e 2 mulheres também foram detidas por ligações com a rede criminosa. Seguindo as notícias, vamos para Farroupilha, e a Brigada Militar também realizou uma apreensão em flagrante. 23 máquinas caça-níquel foram apreendidas no centro de Farroupilha. Uma casa de jogos clandestinos funcionava em uma sala comercial na rua Júlio de Castilhos. E esse fato ocorreu ontem à tarde por volta das 14 horas. Os policiais estavam em patrulhamento e observaram o fluxo de pessoas entrando e saindo. O fato causou suspeita, tendo em vista que a fachada do estabelecimento é preta, com uma porta de ferro e uma janela lacrada. Os policiais passaram a observar o local pelos fundos e perceberam a presença de máquinas caça-níquel no prédio e no interior dele. Quando a porta foi aberta por uma funcionária de 48 anos, que possuía antecedentes por ameaça, a brigada se deparou com uma casa de jogos e foi feita a apreensão dos equipamentos em flagrante. Também em Farroupilha, as informações da FENAQUIV, uma das maiores feiras da Serra Gaúcha, também foi adiada nessa edição 2021 e deverá ocorrer entre 7 e 24 de julho de 2022. A maior festa de Farroupilha também não vai poder acontecer, a exemplo das outras feiras que foram canceladas, e a esperança fica para o ano que vem. Em Caxias do Sul, as informações que nós recebemos é que a Secretaria de Cultura definiu aí os patronos e homenageados da Feira do Livro de 2021. E, na verdade, a nova patrona foi escolhida a jornalista, professora e escritora Alessandra Heck. O anúncio aconteceu no último dia 4 e foi divulgado o nome do homenageado com o título Amigo do Livro, que esse ano vai ser para o produtor cultural Cláudio Troian. Seguindo as notícias em Caxias do Sul dessa manhã, o 12º Batalhão de Polícia Militar, que atende Caxias do Sul, foi agraciado com 6 novas motos que vão reforçar o policiamento na cidade caxiense. Depois do governo do estado anunciar 221 veículos 0 km, Caxias do Sul
vai receber aí 6 motos para o policiamento ostensivo e as viaturas estão sendo entregues de forma escalonada em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Seguindo também por Caxias, falando sobre a segunda dose da Coronavac, que está causando uma série de problemas pelos atrasos nas entregas. Em Caxias, ela voltará a ser aplicada no dia de hoje. Em um esquema especial, pessoas com 66 anos ou mais que fizeram agendamento vão concluir aí a sua imunização. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o reforço está agendado para os dias 24 e 26 de abril. Contudo, no atraso da vacinação, elas serão retomadas no dia de hoje. Foram enviadas apenas 1.100 doses para atender Caxias do Sul. E no segundo bloco, a gente fala sobre as polêmicas envolvendo a remessa da Coronavac. Seguindo com informações, nós rumamos para a região norte do estado do Rio Grande do Sul e vamos para a Lagoa Vermelha, onde a Corsã emite um alerta à comunidade pedindo o uso racional da água, devido ao nível das barragens que abastecem o município. O gerente da Corsã na cidade, o senhor José Aldoir, pediu que a comunidade evite o desperdício, porque a ausência de chuvas tem causado uma queda nos reservatórios e isso traz preocupação para a Companhia de Águas e Saneamento. A Patran, a Polícia Ambiental, flagrou um depósito irregular de lenha nativa na cidade de Lagoa Vermelha e portou aí um auto de infração. Segundo as informações, foi no bairro Manuel Vieira da Fonseca. As espécies identificadas tinham uma quantidade de 7 metros de lenha nativa de diversas espécies. Constatando o depósito, o comércio estava funcionando sem a documentação. Diante dos fatos, foi feito um boletim de ocorrência e um termo circunstanciado para atestar a origem do material. Seguindo com as notícias, também na região norte, em muitos Capões, um incêndio acabou consumindo um caminhão às margens da BR-285. Foi nessa última madrugada e o Corpo de Bombeiros acabou tendo que ser acionado para atender uma ocorrência. No quilômetro 179 da BR-285, um caminhão acabou tendo uma pane mecânica e também acabou incendiando. O caminhoneiro tentou conter as chamas com o uso do extintor, mas sem sucesso. O fogo se espalhou e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. Nas informações que nós temos para Marau, um grave acidente ocorreu na RS 324 nessa manhã, tendo aí uma vítima fatal. Foi registrado uma batida entre um caminhão e um carro e uma pessoa acabou vindo a óbito. Também as notícias para Marau, o Hospital Cristo Redentor passa por adaptações a fim de garantir segurança de pacientes e colaboradores. Medidas foram implementadas para o enfrentamento à pandemia e diversas melhorias foram colocadas, como alas de isolamento respiratório, acessos preferenciais. A emergência do hospital foi reformulada, aferição de temperatura, investimento em testes, EPIs, higienização e cuidado externo estão entre as rotinas adotadas por todas as circunstâncias vinculadas ao Cristo Redentor Hospital, que atende a cidade de Marau. Falando também por Marau, a Associação Marauense de Futsal começa a preparação para a temporada 2021. O plantel foi apresentado na noite de ontem no ginásio municipal Jatir Foreste e a noite também marcou aí a chegada dos novos atletas. Comandada pelo técnico Nuno, o time contará aí com um elenco com muita qualidade e experiência que visa disputar diversas competições, como o Gauchão Futsal Série A, que ocorre já a sua estreia em Marau às 20 horas, enfrentando a equipe do Passo Fundo Futsal na primeira rodada. Vai ser no dia 5 de junho, no sábado. Informação de Passo Fundo e também na região norte, um idoso teve a sua casa invadida por um assaltante e acabou
disparando contra o invasor, levando o mesmo a óbito. O idoso de 81 anos de idade reagiu a um assalto e acabou baleando e matando um assaltante que invadiu a sua casa na noite de ontem. O fato ocorreu na rua José Maria da Cruz, no bairro Vitor Esler. Segundo as informações, os vizinhos ligaram para a brigada após ouvirem um pedido de socorro e o idoso pregou fogo no ladrão. Seguindo as notícias para o estado do Rio Grande do Sul, as novidades do novo modelo de distanciamento controlado que vai ser trazido pelo Palácio Piratini. O estado vai elaborar protocolos mínimos e a gestão será do município. Em outras palavras, Eduardo Leite está lavando as suas mãos sobre a responsabilidade e o comando da pandemia e vai deixar a cargo dos prefeitos que tomem as medidas restritivas que acharem ideais. O Estado só vai agir se a situação ficar grave novamente. Então nós teremos que aguardar para ver se esse novo modelo vai ter a capacidade de enfrentar a pandemia. Nos bastidores, o que se comenta é que o governo do Estado quer aí passar a bola e a responsabilidade para os prefeitos e deixar a cargo de cada prefeitura a decisão de quais medidas devem ser adotadas para enfrentar a crise sanitária. Em reunião ontem também com o Alto Secretariado, Eduardo Leite avalia quais são as próximas prioridades para o governo do Estado. Após uma reestruturação administrativa, o governador liderou no dia de ontem uma reunião no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, e a reunião envolveu o Conselho de Secretários e busca aí as metas a serem buscadas e as principais obras a serem realizadas nesse segundo período de governo que vai até o ano de 2000 e ano que vem tem eleição, muito bem, até 2022. Nas informações também do governo do estado, 10 milhões de reais serão destinados à consulta popular que foi realizada no ano de 2018. O governo do estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Governança, encaminhou o montante de 10 milhões de reais para quitar demandas da agricultura que foram eleitas na consulta popular. A verba corresponde a 202 projetos enviados pelos benefícios e pelos municípios beneficiários do programa entre 12 de abril e 3 de maio desse ano. E agora o valor pretende quitar aí os projetos que a população acabou elegendo. Por falar em vacinação, o estado recebeu na noite de ontem 243 mil novas doses da vacina de Oxford. Ela será repassada nos municípios ao longo do dia de hoje e de amanhã. A vacina da AstraZeneca vai ser destinada para a aplicação das primeiras doses em parte da população que ainda não se imunizou. Em Porto Alegre, a segunda dose da Coronavac, após longas filas e desorganização embaixo de chuva no dia de ontem, foi cancelada e terá que se aguardar a chegada de uma nova remessa de vacinas. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a aplicação da segunda dose não será realizada como estava programado para hoje, devido ao baixo volume de vacinas disponíveis. E a Secretaria orienta que as pessoas não façam filas porque não haverá segunda dose. E a gente começa a assistir a desorganização total da campanha de vacinação por falta de remessa. As doses deviam ter sido administradas em um intervalo de tempo correspondente de 21 a 28 dias. Isso não está acontecendo e as consequências disso para o futuro acabam sendo imprevisíveis. O Rio Grande do Sul também é considerado o estado com o maior número de profissionais de enfermagem infectados por Covid. Apenas o estado da Bahia está à frente com 4.227 profissionais contaminados desde o início da pandemia. Aqui no Rio Grande, são mais de 3.500 casos de enfermeiros ou técnicos que acabaram contraindo a doença. Nas notícias da segurança para essa manhã no estado, uma agência bancária foi arrombada em Ernestina na última madrugada. Uma agência do Banco Cressol sofreu um assalto. Por volta das 22 horas, meliantes chegaram à agência localizada no centro, estouraram a porta de vidro, conseguindo acesso ao interior da agência.
os bandidos iniciaram uma tentativa de arrombamento dos caixas e conseguiram roubar parte do dinheiro e tentaram abrir o cofre da agência com uma chave de fenda, mas não obtiveram sucesso. Duas grandes operações foram desencadeadas nessa manhã de quinta-feira, envolvendo aí todas as esferas dos órgãos de segurança. Nós começamos falando pela Polícia Federal, que deflagrou uma operação contra um funcionário da Caixa Econômica acusado de fraudar listas e vender dados sigilosos de clientes para empresas do sistema financeiro. O servidor é suspeito de repassar informações de empréstimos consignados para empresas do ramo financeiro em Porto Alegre. Segundo as notícias, cerca de 127 clientes do Rio Grande do Sul, Amazonas, Santa Catarina e Paraná tiveram seus dados violados. O funcionário foi afastado das suas funções, sofre processo administrativo e também responde à investigação criminal realizada pela Polícia Federal. Em Santa Catarina, o Grupo de Ações de Combate ao Crime Organizado deflagrou uma grande operação contra uma organização criminosa que tinha sede no estado catarinense, no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Mato Grosso. A Operação Conexão Alvorada e Ouro Negro cumpriu mais de 48 mandados de prisão em 116 mandados de busca e apreensão, mirando o crime de tráfico de drogas e também descaminho e contrabando de pneus. Segundo informações, as drogas entravam pelo Mato Grosso e seguiam pelo litoral catarinense e pela região metropolitana. A Polícia Federal do Mato Grosso, por sua vez, deflagrou uma outra operação chamada Grão Branco, com o objetivo de desarticular uma das maiores quadrilhas de tráfico de cocaína do Brasil. O Rio Grande do Sul está entre as 110 ordens judiciais cumpridas pelos agentes da PF no Mato Grosso do Sul, em Tocantins, no Amazonas, no Maranhão, no Pará, no Paraná e em São Paulo. O mandado de busca e apreensão ocorreu na cidade gaúcha de Uruguaiana e, conforme informações, os crimes e a atuação dessas quadrilhas agindo na fronteira é que são o alvo dessas investigações. Agora, antes do nosso intervalo comercial, você confere uma reportagem especial com o vereador Dilson Cassol, aqui de Nova Prata, falando sobre um projeto de lei que pretende proibir o consumo exagerado de bebidas alcoólicas nas vias públicas da cidade. Você confere com o autor do projeto a opinião e depois você avalia essa situação. Nós retornamos após o intervalo comercial com as notícias do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Nos últimos dias, aqui em Nova Prata, foi elaborado um projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Hoje o vereador Dilson Cassol nos explica um pouco mais sobre esta proposta e como ela realmente irá funcionar. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês, prestando alguns esclarecimentos. Então, na verdade, por que desse local também, né? Porque desse local onde iniciou uma briga desenfreada, através, no início de tudo, né, um consumo desordenado da bebida alcoólica, onde pessoas acham que aqui talvez é um lugar que se pode fazer de tudo, um passeio público, onde acaba limitando outras pessoas de família até, trocarem de rua para não passarem aqui. Então, vendo vários casos que vinham acontecendo, como acidente nesta rótula também, tá, onde um jovem perdeu o controle, né, e subiu na rótula em alta velocidade, que talvez se não tivesse essa rótula, teríamos muitas vítimas do outro lado da rua, tá? Que estavam todos sentados, também em família, entre amigos, né? E não poderia imaginar que estariam correndo o risco de um grave acidente, com vítimas, muito mais vítimas do que aconteceu aqui, né? Onde teve o linchamento do nosso amigo Zinho. Então, vendo todos esses acontecimentos, eu acho que estava na hora, mais do que na hora, tentarmos, né? Colocar em vigor uma lei onde colocasse as pessoas pelo menos na consciência, né, da quantia
da quantia de bebida e festas da forma que eles estavam fazendo a festa deles. Então uma lei que pelo menos limitasse um pouquinho o consumo de bebida alcoólica no nosso município. Bom, essa lei na verdade ela foi copiada, né? Só foi alteradas algumas coisas, transformando ela mais constitucional, né? Dentro da lei, dentro do nosso município. Então essa lei ela já existe em outras cidades. Então esse foi o foco principal, né? Outras cidades que está funcionando. A atuação e essa lei está tendo resultados. É um primeiro passo, é uma transformação lenta, até você colocar na consciência das pessoas, né, que existe um risco de você pagar uma multa através do teu consumo desordenado de bebidas. Todos os bares na cidade que nós temos hoje, eu não vou nomear aqui todos eles, para daqui a pouco não esquecer algum deles, né? Então todos os bares que tem ao seu redor, na sua calçada, no seu perímetro, né, do bar, que foi cedido à prefeitura, aquelas mesinhas serem colocadas ali, isso não vai mudar, não vai alterar. Eles vão continuar com as mesinhas atendendo e recebendo seus clientes ali, nesse espaço. A lei é direcionada àquela bagunça que a gente vê toda sexta-feira, tá? Onde as pessoas que geralmente, maioria das vezes, não são do nosso município, mas eles vêm para cá aumentando isso, tá? Eles vêm justamente para o nosso município porque aqui não existe lei. Eles podem fazer o que eles quiserem, baderna que quiser e voltar para a sua cidade como uns anjinhos, né? Então aqui fazem e acontece. Então acho que esse é um foco principal da multa, né? Nesses locais, escadaria da igreja, calçadão, aqui nessa subida do Tupi, como é nomeada, né, esse espaço, onde nesse espaço começou escolhido como um lugar bacana, um lugar legal, onde vinham os amigos, em família, a turma de colegas, tomar chimarrão, comer pipoca. E como essa galera viu que aqui era um ponto bacana, legal, vieram e transformaram isso aqui numa baderna, entendeu? Então esses locais que todo mundo vai, bebe sua cervejinha, tem um espaço do bar com as mesas, não vai mudar. Não vai mudar nada. Existe um também, já foi questionado, né? Alguns bares, eu não posso mais lá na sexta-feira beber lá na cervejinha, minha caipira. Sim, pode ir. Mas se alguém entender que aquilo está passando o limite, sim, pode fazer a denúncia. Então, com a aprovação da lei, que não tivemos o retorno ainda do Executivo, se a lei vai ser sancionada ou vetada, então a partir do momento que ela for sancionada, claro, ou vetada, a gente busca o próximo passo. Então esse é só o primeiro passo com a aprovação da lei. Mas a fiscalização pode ser feita pela Brigada Militar, Polícia Civil, o POI, todas as fiscalizações. E também com essa aprovação da lei, nós com certeza iremos buscar talvez uma guarda municipal, que já existe uma grande necessidade de uma guarda municipal em nosso município. Não temos ainda o retorno, tá? Até sexta-feira não tivemos o retorno do Executivo, provavelmente hoje, né, a sessão de segunda, pelo menos teremos algum retorno se essa lei está sendo analisada, ou vetada ou sancionada. Não temos ainda o retorno da lei se está sancionada ou vetada no caso do Executivo. Aguardando ainda esse retorno. Na verdade, esta lei, né, quando chegará ao Executivo, já estive no gabinete do prefeito, né, comentando com ele que há uma grande parte da sociedade que valoriza e que apoia essa lei, como comerciantes aqui do centro, né, que tem suas lojas, às vezes suas vitrines, seus acessos aos comércios totalmente imundos, né, de qualquer forma de lixo ali que se encontra na manhã. Então essas pessoas estão todas apoiando. E eu relatei e comentei isso com o nosso prefeito, Alcione. Então pedi, né, uma atenção especial nesta lei. Então ele me garantiu que quando chegasse a lei até o gabinete, para análise com o executivo jurídico, né, o jurídico da prefeitura, iria analisar e ver alguma possibilidade, talvez de alguma parte da lei vetar, outra com a colocação de alguma emenda ou aprovação, sancionamento da lei na total integridade que ela se encontra. Um outro ponto que é bem importante a gente ressaltar, com a apresentação, né, deste projeto e após a publicação do projeto, a aprovação do mesmo, a gente vê o quanto isso repercutiu, né, em debates, às vezes de baixo nível, uma falta de respeito. Esse projeto de lei não quer proibir ninguém. Não é um projeto autoritário,
O projeto te dá sim o direito de você beber, mas de você ter um respeito com o próximo, ter um respeito com o estabelecimento ou o local onde você está. Então você vê num simples projeto, que alguns não entenderam o foco principal dele, você se percebe como a juventude vê como prioridade, vê como se divertir é encher a cara, é fazer baderna, é fazer fiasco, e não conseguem sair, se divertir sem ter o consumo da bebida alcoólica. Então é um assunto principal também essa discussão. Quem sabe algum jovem tem um pouquinho de consciência, veja que o álcool, perceba que o álcool é somente o primeiro passo. Para quem sabe, talvez, né, ninguém quer isso, mas talvez um início de uma dependência química muito pior. Então é um debate muito importante para nós trazer o que vai ser das futuras gerações, o que é dessa juventude hoje que está fazendo essa festa. Eu passei também, já fui jovem uma vez também, fiz minhas festas sim, mas todas as vezes que eu exagerei no consumo da bebida alcoólica, eu percebi que eu só fiz fiasco. Então acho que temos que rever, temos que ter um pouquinho mais de consciência nessa questão do que é se divertir. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. Toda quinta-feira você se diverte com o B-Night, né? Mas B-Night também é cultura, não é verdade, Casca? Professor, escritor, historiador e maestro, eu estou falando de Geraldo Farina, estará contando a sua história e muitas outras histórias da nossa região aqui nesse sofá. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Neste Dia das Mães, nós, da Conecta Mais TV, homenageamos a todas as mães por meio das nossas mamães. Esta homenagem vai àquela mãe de ontem, àquela mãe de hoje, àquela mãe de sempre, pois mãe é mãe. Não importa o tempo, a situação e muito menos a dificuldade. Mãe cuida, mãe abraça, mãe é carinho e dedicação. A todas as mães, um lindo Dia das Mães. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Odontoclínica Ferri trabalha de forma descomplicada, rápida e com assertividade, garantindo naturalidade e beleza ao seu sorriso. Visite o dentista regularmente. Odontoclínica Ferri, realçar sorrisos e melhorar a qualidade de vida das pessoas é a nossa missão. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Nós retornamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia, nesse momento 9 graus em Nova Prata, típico dia de inverno na Serra Gaúcha. A chuva continua predominando, como você vê ao fundo aqui nas nossas janelas, e o movimento na Placidina de Araújo agora vai ficando intenso, porque já é 15 para a 1 da tarde. Avançando nas notícias e nos destaques do Brasil, o bebê que sofreu o ataque na creche no município de Saudade, em Santa Catarina, deixou a UTI. O autor do ataque segue internado e ele está em estado grave e se recupera de uma cirurgia, após ter dado golpes contra crianças e professores numa das chacinas mais chocantes da história do Brasil. Seguindo com as notícias do Brasil que repercutem, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, em entrevista nessa manhã, quando liberou 1 milhão de doses para o Plano Nacional de Imunização, anunciou que o descompasso entre as atividades políticas e as falas de membros do governo federal junto a países-chave tem atrasado o envio de matéria-prima para a fabricação de imunizantes. Dimas Covas foi enfático ao dizer que falas contra a China prejudicam, nesse momento, o envio de matéria-prima necessária para a produção da Coronavac, uma das vacinas mais esperadas para a segunda dose. Inclusive, o Instituto Butantan noticiou há pouco que a fabricação da Coronavac estará suspensa por força aí da ausência de ingrediente farmacêutico ativo. O presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, em uma fala no Palácio do Planalto, questionou a existência de uma guerra química que esteja acontecendo nesse momento e saber aí que é de conhecimento dos militares. Ele também insinuou aí a questão vinculada à origem do vírus e sobre a sua suposta fabricação em laboratórios. Não fez nenhuma menção direta, mas todo mundo entendeu a mensagem. Outra fala do presidente também dá conta de que ele pretende editar um decreto que impeça medidas restritivas. Abre aspas, não podemos continuar com essa política do feche tudo e do fique em casa. Ele disse que uma medida legal por força de um decreto presidencial não seria questionável a nível do judiciário. O Butantan também aí reduz a previsão de recebimento de matéria-prima e o diretor culpa a falta de alinhamento do governo federal. Dimas Covas, diretor do Instituto, diz que o ritmo de liberação do insumo tem sido mais lento e em quantidades menores do que o previsto. A gestão do presidente Jair Bolsonaro tem feito críticas à China, que é a principal fornecedora do insumo, e nesse momento nós passamos por essa situação da interrupção da fabricação de vacinas Coronavac necessárias aí para utilizar na segunda dose. Nas notícias vindas de Brasília também, o Senado aprova um novo marco legal que torna mais duras as penas vinculadas aos crimes cibernéticos. Segundo informações, foi aprovado o projeto de lei que pretende punir com penas mais pesadas, né, de 4 a 8 anos, aqueles que cometam crimes através de celulares ou tablets.
Seguindo com as notícias do Brasil, no Rio de Janeiro, nessa manhã, uma operação policial acabou criando um confronto com traficantes na favela do Jacarezinho e pelo menos 23 pessoas vieram a óbito. Um intenso tiroteio e fuga de bandidos pelas linhas férreas foram relatadas. A Polícia Civil e um policial civil e 22 suspeitos morreram. 2 passageiros do metrô foram baleados. Segundo a polícia, a quadrilha é investigada por assassinatos, roubos, sequestros de trens e aliciou crianças e adolescentes. Segundo informações da reportagem do G1, se trata do Comando Vermelho. Informações do Brasil e da diplomacia. Depois de 2 anos preso na Rússia, o motorista de um ex-jogador de futebol chegou ao Rio de Janeiro. Robson Oliveira foi detido em 2019 por levar substâncias proibidas na sua mala. Se tratava de um remédio. A família do jogador Fernando, que hoje joga num time chinês. Após uma longa investida diplomática, o motorista foi liberado da prisão na Rússia e hoje vai se encontrar pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. Seguindo as nossas notícias, agora indo para a parte internacional, a Pfizer vai vacinar os atletas que vão jogar os Jogos Olímpicos. Após um contato e uma expectativa de contrato ser assinada com o Comitê Olímpico Internacional, a farmacêutica americana, em parceria com a BioNTech, vai aí fornecer, né, os imunizantes necessários para os Jogos de Tóquio, mirando vacinar todos os atletas e viabilizando a realização da Olimpíada. Nas informações internacionais também, a Rússia divulgou que pretende lançar a vacina Sputnik V em dose única. A Sputnik Light está sendo testada e as suas versões preparam para serem autorizadas aí pelo governo russo. O anúncio foi na manhã de hoje e é o registro de uma nova versão da vacina que deve entrar aí em comercialização no país nos próximos meses. Outra notícia que reverbera na esfera internacional nessa manhã dá conta do apoio que os países ricos, Estados Unidos e a União Europeia estão dando à causa da quebra de patentes das vacinas contra a Covid. Após o apoio histórico dos americanos, foi a vez da União Europeia sinalizar que está disposta a discutir a medida. A indústria farmacêutica afirma que seria a resposta errada para um problema complexo. Segundo informações, então, os grandes blocos mundiais preparam-se para quebrar as patentes de vacinas contra a Covid e assim viabilizar uma imunização mais rápida. Na Oceania, a confusão tomou conta das relações diplomáticas. China suspende o diálogo com a Austrália após uma série de desentendimentos e também cortou o fornecimento de produtos vindos do país australiano. Isso tudo em busca aí de tentar, contornar uma série de mal-entendidos entre os governos. A Austrália considerou a decisão chinesa como decepcionante e afirmou que segue disposta a dialogar por uma melhor relação. E para a gente encerrar o Expresso Meio-Dia de hoje, um destaque todo especial. O maior filósofo vivo da humanidade, Jürgen Habermas, o alemão de 89 anos, deu uma entrevista ao jornal El País da Espanha e falou que o papel dos intelectuais somem na modernidade frente à ausência de leitores e que a internet tem causado todos como potenciais autores das próprias obras em uma realidade que ainda fica bastante complexa de ser estudada porque tem menos de 20 anos. Habermas é tido como um dos maiores filósofos da história e atualmente preside a Escola de Ciências Sociais alemã. Nós vamos para o fim do Expresso Meio-Dia de hoje, agradecendo a sua audiência. Nós retornamos amanhã, pontualmente no horário do meio-dia. Muito obrigado e uma boa tarde.